Está começando Diversidade, um programa mensal de debates realizado em parceria pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Diversidade quer trazer até você temas que nos remetem a uma reflexão. E o tema desse nosso primeiro encontro é loucura e preconceito, um assunto que tem história. Desde o início da República no Brasil, a loucura tem sido sinônimo de segregação, tem sido sinônimo de degeneração, de periculosidade. E foram se constituindo ao longo desse período instituições que tinham como único objetivo excluir e segregar. Nasceram assim os manicômios, ou hospitais psiquiátricos, alguns famosos como Juqueri em São Paulo, como Pinel no Rio de Janeiro. Eles se sustentam em argumentos pseudocientíficos, em argumentos supostamente terapêuticos, mas, na verdade, os manicômios têm sido, ao longo da nossa história, uma fábrica de perpetuação e de acirramento da loucura. Um lugar de maus tratos, de aniquilamento da subjetividade, de tortura, inclusive, em muitos casos. Com o propósito de mudar radicalmente esta realidade, tem crescido no Brasil o movimento da luta antimanicomial, que se propõe a pensar de uma outra forma as relações sociais, de uma outra forma o significado do sofrimento psíquico e as diversas possibilidades de atendimento da pessoa portadora de um sofrimento psíquico mais grave. Temos também um projeto de lei tramitando no Congresso há cerca de 10 anos, é o projeto de lei mais antigo da história do Congresso, que começa a colocar uma base legal para uma possibilidade de construção de uma outra rede de atendimento substitutiva aos manicômios. Para conversar conosco hoje sobre esse assunto, estamos aqui com Jonas Melman, psiquiatra e presidente da Associação Franco Basaglia, com Vera Vita, que é coordenadora da Comissão Nacional de Saúde Mental, uma comissão que faz parte do Conselho Nacional de Saúde, com Isabel Cristina Lopes, psicóloga e coordenadora da ONG SOS Saúde Mental, e com Antônio Lancetti, psicólogo, psicanalista e coordenador da saúde mental do programa Qualis, Saúde da Família. Bom, eu queria começar uma pergunta, na verdade, para todos vocês. A gente está falando um pouco disso. Como a gente estava dizendo antes, a loucura e o preconceito andam juntos desde muito tempo na nossa história, mas essa relação da loucura com o preconceito não foi igual o tempo todo. Ela tem evoluído desde a colonização no Brasil até hoje. Como é que vocês enxergam essa evolução da relação entre loucura e preconceito? Lancetti, você começa falando disso para a gente? Um dos maiores líderes dos povos indígenas, Ailton Krenak, ensinou para nós de que o índio brasileiro nem sequer tinha uma palavra para diferenciar o louco do que não era louco. Ele disse sempre, uma das coisas que mais nos chamou a atenção é que um sujeito chamasse outro de louco. Porque, evidentemente, eles tinham seus modos, seus estilos de tratar aquele sujeito que, vamos chamar assim, pirasse, certo? E, evidentemente, na história da humanidade, houve muita mudança. Como está indicado no seu resumo inicial, esta relação com a loucura é histórica, é construída, não é natural. E, lamentavelmente, na história brasileira, já a coisa estava configurada. Se a gente vai, por exemplo, a Salvador, vê ainda locais onde se juntavam loucos com escravos. Então, isto mudou muito, e na atualidade também mudou, né? Mas, lamentavelmente, como indica esse preconceito em cima da lei, Paulo Delgado, existem arcaísmos ainda que permitem a manutenção destas ideias, da justificativa do hospício, acho que a palavra melhor, em português é hospício, e enfim, de toda uma guerra e de uma manutenção, inclusive financeira, destes organismos, porque mais de 90% dos recursos da saúde mental são destinados àquele sujeito que entra na internação psiquiátrica. E quem mantém o paciente na comunidade, nos serviços substitutivos, não conta ainda com o que precisa, que é recursos. Cristina, você tem um texto que fala um pouco disso também, né? De como que o louco tinha um outro lugar no início da colonização.
Você quer falar um pouquinho disso? Então, acho que com o advento da República, a situação fica muito mais terrível para o Brasil, né? A gente observa o quanto que o hospital psiquiátrico passa a ter um lugar de depósito e um lugar oficialmente, né, determinado como espaço de depósito, que atendia, na ocasião, a um objetivo higienista, né, de limpeza das ruas, de possibilidade de tornar aquilo que é visível aos olhos bonito, saneado. E, de alguma forma, os alienistas, eles se prestavam a esse papel, dando um corpo para o louco, um estatuto de doente mental. Então, ele passa a ser objeto de cuidado da ciência. E aí, inúmeras tentativas e experiências que até hoje eu acho que muitas permanecem, que são uma violência aos direitos de vida, não é nem só humanos, né? De vida, de expressão de vida, de subjetividade, que eles são totalmente violentados, esses direitos. Então, experiências brutais. Hoje, a gente acompanha o uso de eletroconvulsoterapia, que é muito questionado. Eu pude participar de várias intervenções em hospitais psiquiátricos, onde o eletrochoque era utilizado como medida punitiva, disciplinar. A gente está num outro milênio, né, onde a questão dos direitos humanos está colocada como uma questão fundamental, e a gente acompanha a perpetuação do hospital psiquiátrico com uma vocação muito antiga, uma vocação de eugenista, eu diria, né, de um objetivo de manter uma raça pura. E não é só o hospital psiquiátrico, eu acho que a gente hoje esbarra em exemplares muito próximos dessa instituição, que são as FEBEMs, que são alguns orfanatos, as prisões. Acho que o desafio da luta antimanicomial, ele é muito grande, ele é imenso. Você está falando da luta antimanicomial, eu falei que tem um movimento da luta antimanicomial. Exatamente como é que seria este movimento? Como é que ele se compõe? Porque acho que talvez muita gente que está nos assistindo não conhece a composição e a história desse movimento. Eu acho que, essencialmente, o movimento da luta antimanicomial, ele tem se voltado para uma batalha cultural, para uma transformação da cultura, né? Porque ainda é hegemônico na nossa sociedade uma visão negativa sobre essa experiência do enlouquecer, né? Do adoecer mental. E, em geral, as pessoas têm uma visão de que isso é um defeito, de que isso é uma alteração de comportamento, de que isso, de alguma forma, denigra a imagem de uma pessoa. Eu penso que grande parte dos nossos esforços tem sido no sentido de demonstrar que é possível, não é, se relacionar de uma forma diferente. E que isso implica na transformação da clínica, na construção de novos serviços de saúde mental e numa relação mais humana com essas pessoas. E esse movimento ele não é composto só de profissionais, né, dona Vera? Também faz parte dele um grande número de usuários e familiares de saúde mental, não é isso? Porque o usuário, na verdade, e o familiar, agora, eles participam do tratamento. Eles fazem uma parte importante. Essa é a nossa luta em formação de associações, onde nos reunimos para discutir assuntos que a família seguramente conhece com profundidade. Um assunto que a família tem que passar para o profissional, um conhecimento que ela tem dentro dela já. Um assunto doloroso, sem dúvida nenhuma, porque o momento em que a doença aparece na família, ela destrói a família quase sempre. Muitas vezes, uma só pessoa da família fica responsável pelo paciente. Os outros se afastam, porque o preconceito que nós estamos falando agora começa dentro da própria família. A família se envergonha de ter uma pessoa
que tem o problema mental dentro dela. Se sente terrivelmente culpada. Quando é possível, esconde esse doente dentro de casa. E tem um preconceito, que é um preconceito muito presente, que a mídia ajuda também a estar aumentando, sempre que aparece um caso na sociedade, que é a relação periculosidade e loucura, que acaba sendo usada como uma base para políticas de exclusão. Não sei, Lancetti, se você quer comentar um pouco isso, essa relação tem sido feita, né? Primeiro, a loucura nós poderíamos entender como uma forma singular. Tem um filósofo da medicina chamado Georges Canguilhem, que ele diz: tem alguns sujeitos que não são nem normais nem anormais. Ele chama isso de anômalos. Ou seja, é aquele sujeito singular que escapa à média. Porque a média, normalmente, o normal é aquele que está mais próximo da média. E tem sujeitos que são chamados de loucos e que a história os reconheceu depois como gênios, músicos, pintores, cientistas, enfim. E talvez foi a pior vocação da psicologia, já que estamos aqui no Conselho Regional de Psicologia, querer transformar toda a loucura em doença mental. Não digo que não haja, mesmo porque no manicômio é difícil achar loucos, de verdade. Nós achamos mais doentes realmente produzidos como fiapos humanos, enfim. Muitos dos casos que nós tratamos de violência não são psicóticos. Não são sujeitos que podemos classificar de loucos no sentido comum, ou psiquiatricamente de psicóticos, né? Ao contrário, as pessoas mais que estão em erupção psicótica são menos violentos que outros que são chamados de normais, ou que você poderia classificar como não loucos, para o senso comum. Então, isto não é verdadeiro, né? É uma forma de alimentar arcaísmos, né? Se colocar o louco como sinônimo de doente, como sinônimo de perigoso. É o próprio preconceito. A sociedade ela acaba usando a loucura para desqualificar o louco, o portador de sofrimento, como cidadão, retirando a cidadania, na verdade, que ele teria. A gente tem uma base legal para isso, inclusive, que dá suporte legal para ações de desqualificação. Agora, com a Nicéia Pita, a gente viveu isso. Ela fez algumas denúncias, vieram muitas pessoas para a imprensa falando: não, é desqualificado o que ela falou porque ela está louca. Quer dizer, o fato de estar louca a desqualificaria como alguém que pudesse fazer uma denúncia, né? E essa base legal, a gente tem uma lei de 34 ainda, né, que retira a cidadania de quem tiver um diagnóstico de loucura. E a gente falou no início do programa que a gente tem uma lei tramitando no Congresso Nacional já há mais de 10 anos, que é uma lei que ainda talvez não esteja exatamente com todas as questões discutidas no movimento da luta antimanicomial, mas que já coloca algumas mudanças nessa relação com a questão da visão que se teria na sociedade com o portador de um sofrimento psíquico mais grave. Que transformações mais importantes essa lei traria, né, para a gente, se ela de fato fosse aprovada e passasse a valer hoje? Não é ela que vai nos autorizar a construir um novo patamar de relação ou um novo patamar de assistência. Ela basicamente se centra numa reformulação da assistência. Ela não entra num campo mais profundo dos direitos, né? Mas seria um grande avanço, mas de coroamento, porque isso não dá para negar. Não dá para negar para a Federação Brasileira dos Hospitais, não dá para negar para o lobby dos hospitais e donos de hospitais psiquiátricos, que a gente vem construindo e constituindo, né, uma nova verdade com relação à possibilidade do portador de sofrimento mental transitar, expressar sua diferença e de como que a sociedade pode ir construindo tolerância diante da diversidade, o quanto que a diversidade é nobre, né? Agora, é uma construção contra-hegemônica, porque não é só contra os donos de hospitais, né? Não é só contra os atuais alienistas, é contra um jeito de conceber a vida e de ver o mundo intolerante à diferença que está colocado.
Então, nos parece que é uma lei importante de ser aprovada, porque ela ajuda a consolidar algumas conquistas que o movimento vem conseguindo também de outras formas. Então, você que está assistindo, que conhece um deputado, um parlamentar, pode nos ajudar a fazer uma corrente para que essa lei possa ser aprovada e saia desse lugar da lei mais velha que hoje está tramitando no Congresso Nacional. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e Diversidade volta já já para continuar conversando sobre loucura e preconceito. O adolescente infrator merece cadeia ou educação? Eles são realmente a causa maior da violência no Brasil? Prender adolescentes não é apenas levantar uma cortina de fumaça sobre as causas sociais da criminalidade? O infrator deve ser responsabilizado pelos atos, mas respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento. Cadeia é escola de violência. Diga não ao rebaixamento da maioridade penal. A psicologia brasileira vai mostrar a sua cara. Participe da primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia de 5 a 7 de outubro no Centro de Convenções Anhembi. Uma grande feira de experiências e práticas profissionais comprometidas com a transformação da realidade social brasileira. A mostra é aberta a estudantes e profissionais da psicologia. Compartilhe suas experiências e ideias. A Mostra Nacional de Práticas em Psicologia é uma realização dos Conselhos de Psicologia do Brasil. De volta com Diversidade, um programa mensal de debates realizado em parceria pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. E queríamos aproveitar para convidar você a prestigiar a exposição do primeiro prêmio Arthur Bispo do Rosário no Centro Cultural São Paulo até o dia 21 de maio. A exposição reúne obras de artistas usuários de saúde mental e está aberta de 9 às 22 horas. Vai lá conferir. Antes de entrar no tema do segundo bloco, eu queria estar fazendo para vocês, colocando algumas questões que foram feitas pela plateia que está hoje conosco no programa. A primeira, Jonas, fala que o movimento da luta antimanicomial é uma pergunta, se ele atua somente junto aos manicômios ou se tem outra atuação. E se tem algum tipo de abaixo-assinado para pressionar os políticos, como é que os estudantes podem participar do movimento? O movimento da luta antimanicomial, ele vem nos últimos anos tentado desenvolver uma série de ações, iniciativas que não se restringem unicamente a criticar, questionar ou desmontar os hospitais psiquiátricos, nem tampouco a criar novos serviços substitutivos de alguma forma possibilitar algum tipo de cuidado mais humano aos portadores de transtornos mentais. Por exemplo, uma das iniciativas que eu estou envolvido é o movimento Multiplacidade, que exatamente vem de encontro a uma necessidade de poder expandir essa discussão para o campo da cultura, para o campo dos valores e das representações que as pessoas têm em relação a esse tema. Quer dizer, é um movimento que se propõe essencialmente a poder criar conexões com outros campos, do direito, do design, da cultura, da música, da dança, enfim, e de criar condições para que as pessoas possam mudar a forma como que elas veem o problema da loucura e que elas possam perder os seus medos, poder questionar os seus mitos, enfim. Eu acho que o movimento antimanicomial ele é uma corrente de ar fresco para a luta social. Sim. Eu tive essa experiência em Santos, onde a gente substituiu totalmente os manicômios, e eu acho que criou outras condições, tornou o movimento social mais moderno, em todos os lugares onde aconteceu. Agora, eu acho que a velha psiquiatria, ela andava de costas para a sociedade e olhando a família pelo espelho retrovisor. Então, eu acho que nossas concepções, elas são, além de mais adiantadas, elas são mais eficazes. Não é? Quando se fala na família, por exemplo, no Hospital Anchieta, quando chegava um paciente, por 60 dias ele não podia ver o familiar. E quando o familiar queria resgatá-lo daquele lugar, porque via que aquilo era um campo de concentração, o ameaçavam: veja que se enlouquecer, vacine aqui embaixo, a sua responsabilidade. No nosso programa, no Projeto Qualis, a gente começa ao contrário, nós começamos na família, o locus do programa é no domicílio,
e o paciente já é a família. Então nós temos milhares de casos para contar, de jovens que têm um surto puerperal, que desconhecem o filho, e que em vez de internar a mãe, como se fazia antes, para defender o filho, a mãe portadora do seio, que amamenta, né? Para defender o filho, se interna a mãe. Então, nós fazemos o que chamamos de rematernagem, apoio dessas pessoas pelo vizinho, pelo agente comunitário que também mora lá, a comunidade, porque em última instância o programa é reabilitação. Quem melhor funciona são aqueles que produzem mudança social, que têm mais tolerância, que têm mais apoio no local onde a pessoa mora e recurso social para ele se reintegrar à sociedade, certo? Tem uma parte da pergunta que era como que o estudante podia estar participando do movimento. Ele é um movimento aberto e todo primeiro sábado do mês, às 10 horas da manhã, na sede do Conselho Regional de Psicologia, funciona uma reunião do Fórum Estadual da Luta Antimanicomial, que reúne várias entidades, várias organizações, várias associações do estado inteiro que vêm conversar sobre as questões que estão naquele momento, mais importantes para o movimento. Então, é uma reunião aberta. Quem tiver interesse pode estar participando. E tem uma pergunta de auditório que vinha também neste encontro, é pensar um pouquinho nessa situação, no papel da família. A gente sabe que quando um membro da família adoece, apresenta uma sintomatologia, toda a família vive uma experiência de dor, né? Como que o familiar, dona Vera, já estamos falando um pouco disso, como que o familiar pode estar ajudando a estabelecer uma rede de relações mais solidárias, que ajudem a dar um outro significado a esse momento que a gente sabe que é difícil? Às vezes, nós temos visto isso lá na associação, pais que chegam com filhos achando que nos primeiros 15 dias que esse rapaz ou essa moça estiver frequentando o hospital dia, que nós chamamos de CAPS, ele já vai ficar bom. Então, a família precisa reverter toda essa expectativa. Ela precisa se colocar com os pés no chão. Conviver com a doença, sim, de uma maneira, ela tem que aprender junto com os técnicos, sem dúvida nenhuma. A família, se ficar por conta, aliás, nós somos considerados também usuários. Nós não podemos ajudar, nós podemos ajudar nosso familiar até um determinado ponto e não mais. E para isso, nós temos que ter ajuda, depois disso. No momento que se vence essa etapa dificílima e que se começa a olhar em volta problemas tão grandes quanto ou maiores do que os nossos, então a gente começa a pensar, sim, como que a gente pode trabalhar esse problema, não só em função do nosso filho, mas o filho da nossa amiga, o filho de outra pessoa que não é nossa amiga, não é conhecida, é uma desconhecida para nós, mas também precisa de atenção e carinho. E eu tenho pedido muito na associação também, que até antigos pacientes que já desapareceram do cenário, que sejam revisitados, para que nós saibamos o que está acontecendo com eles. Acho que tem outra questão também que nos preocupa, porque sabemos que, por exemplo, no estado de São Paulo, dos 15 mil leitos psiquiátricos do interior, 8 mil são ocupados por pacientes moradores, pessoas que estão ali pelo único motivo de que perderam todo o vínculo familiar e comunitário. E hoje tem alternativas, tem propostas pensadas para dar conta disto. Não sei, você tem alguma questão a discutir com relação a isso? Lamentavelmente, essa situação se deve a uma herança deixada por esse tipo de concepção que aqui foi criticada. Mas haveria que ver se esses 8 mil leitos são tão inamovíveis assim. Né? Veja só, em Santos, nós criamos uma casa para 14 moradores. O resto foi tudo encontrado. Às vezes depois de muito tempo. Pesquisa, encontrar a família, comprometida a família, porque se inverteu a lógica. Eu estava pensando que existem no interior 2 cidades, especialmente, que resistem à extinção dos leitos, porque vivem disso. Itapira, por exemplo,
Itapira, eu não sei mais quantos hospitais psiquiátricos a cidade tem. Há uma resistência lá dentro que é desde a Câmara de Vereadores, prefeito e população inteira. Toda aquela gente depende de emprego lá dentro daqueles hospitais. A própria cidade de Franco da Rocha, Ela nasce com você não sabe aonde que você está andando, se é dentro da instituição ou você já está andando na cidade, sabe? Uma mistura. Então, além de problemas de políticas, existem esses problemas também no nosso caminho. Mas, dona Vera, Bom. se a gente investir naquilo que a gente chama de substitutivo, sem dúvida amplia até a possibilidade de mercado de trabalho para todo esse povo. É uma questão de acreditar nessa direção, porque aí os donos dos hospícios, ou os que lucram com isso, de verdade, eles vão ficar isolados porque eles são poucos, entendeu? Bom, muito bem, né? Diversidade hoje está ficando por aqui. Nós conversamos hoje sobre loucura e preconceito com Jonas Melman, que é psiquiatra e presidente da Associação Franco Basalha, com dona Vera Vita, que é coordenadora da Comissão Nacional de Saúde Mental, uma comissão do Conselho Nacional de Saúde, com Isabel Cristina Lopes, que é psicóloga e coordenadora do SOS Saúde Mental, e com Antônio Lancetti, psicólogo, psicanalista, que é coordenador da saúde mental do Qualis, um projeto de saúde da família. No mês que vem estamos de volta e como no mês de junho o Estatuto da Criança e Adolescente faz 10 anos, estaremos aqui para conversar sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção e até lá. Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.